razão do meu progresso. Hoje estou constantemente... Muito bem, meio-dia e mais 4 minutinhos, já nos encaminhando para meio-dia e 5, ponto final no A Voz do Povo desta, hoje terça-feira, para estabelecer o colóquio aqui com a Nani Camargo, chegando por aqui, porque ela que daqui a pouco vai apresentar o Educadora Meio-Dia aqui pela sua Educadora. Boa tarde, Nani. Tudo bem, Ivan? Tudo bem com você? Bem também. Hoje eu vim com um selinho do Outubro Rosa, você reparou? Olha, vou te trazer um selinho, viu, Ivan? Não, é um selinho, é uma fita, né? Uma fitinha. Sei. Para celebrar o Outubro Rosa, né? Essa campanha tão importante, a Limeira, né? começou mais cedo esse ano, né? Começou em setembro, né? Isso. E, na verdade, Ivan, aqui em Limeira é um trabalho muito profundo realizado pela ALIC, a Associação Limeirense de Combate ao Câncer. Então, a gente está sempre divulgando o trabalho da ALIC, que realmente salva vidas, né? Então, quem quiser ajudar a entidade, hoje no Educadora Meio-Dia, a Ana Paula Rosa estará na entidade, vai conversar com representantes, vai falar sobre o número de casos, vai falar da importância de se fazer o exame quanto antes, né? Porque o câncer de mama, o fundamental é isso, né? Detectou precocemente, a chance de cura aí é mais de 90%, né? Se tiver um lacinho desse aí cor-de-rosa para mim, pode deixar que eu uso sim, não tem problema nenhum. Não vou me sentir menos homem nem mais homem por causa disso, não. Boa, viu, Não Ivan? vai ser isso aí que vai me deixar mais homem menos homem, viu? Será que vai ter protesto, né? Às vezes um homem usa um lacinho rosa, pode ser que tenha protesto. Não, por protesto aí, né? não vai ter. O máximo que pode acontecer é alguém me chamar de bicha, viado, boiola, essas coisas. Que não teria problema nenhum, né? Pode chamar, não qual é? o problema? Pois é. Não vou me ofender por causa disso, não. Mas como tem pessoas que se ofendem hoje em dia tá difícil, né? difícil. Tá difícil. Hoje em dia tá complicado. As pessoas estão ficando muito nervosas por coisa... Não é que seja coisa à toa, né? É que tá dando um nervosismo assim nas pessoas por coisas que a gente poderia discutir de maneira mais racionalmente, né? O que está acontecendo com a racionalidade das pessoas? Eu acho que as pessoas estão muito intolerantes. Na verdade, a intolerância sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, né? O preconceito, o julgamento, né? do próximo. E agora eu acho que isso está muito mais aflorado por conta das redes sociais. Você tem razão. Eu vou concordar com você nessa daí, mas de cabo a rabo. Vou concordar com você, porque é bem isso mesmo, né? É bem isso mesmo. Acho que as redes sociais, elas deram uma... É um eco de ressonância da maldade, da mediocridade. Uma repercussão maior. Né? E aí hoje tudo se filma, né? De repente você tá ali, alguém pega um celular e tá te filmando e joga na rede, compartilha no WhatsApp. É algo muito perigoso, viu, Ivan? Eu acho que tem os dois lados. A revolução da comunicação, né? A qual nós estamos inseridos hoje, é muito bom. A forma de se comunicar, o entretenimento. O Facebook proporcionou nós encontrarmos amigos lá dos tempos de faculdade, aquele amigo quando você morou lá, quando você era criança. Tem o lado legal disso, mas a exposição e... O campo de guerra, né? Você já percebeu que tem uma guerra ideológica no Facebook, né, Ivan? Tem realmente uma guerra ideológica e uma guerra estúpida também, né? Porque nas redes sociais você não pode... você tem que ser curto, né? Você tem que publicar textos curtos. Não dá para você ficar escrevendo um livro que ninguém vai entrar na rede social para ler um artigo, né? Que você publicaria, por exemplo, num jornalão, né? Exato. Você tem que ter texto curto, né? Para se comunicar mais facilmente, mais rapidamente, né? Então não é lugar para você debater temas profundos. Você sabe que eu uso muito as minhas redes sociais, né? Eu tenho o Facebook e o Instagram. O WhatsApp é mais para realmente conversar com as pessoas, enfim, até trabalhar pelo WhatsApp. Mas eu procuro sempre colocar amenidades, sabe, Ivan? Não que eu não me posicione, isso eu faço também. Mas eu não sei, eu uso mais assim para entretenimento. Leio muito o Facebook, porque nós, como somos da área de comunicação, a gente tem que estar antenado com tudo que chega nessas novas plataformas de informação. Mas eu procuro, assim, não fazer textão, não ficar tentando fazer valer uma bandeira, sabe? Eu pego mais leve, assim, com as redes sociais. Eu prefiro fazer isso aqui num programa de rádio, quando a gente pode falar, quando a gente pode debater, quando a gente pode ouvir uma opinião contrária à nossa e aceitar. E
tudo isso dentro do respeito. O Facebook é uma terra de ninguém, né, Ivan? Você põe uma postagem lá, aí um cidadão pode comentar, te xingando, que gera um outro comentário. Enfim, começa a criar uma briga que às vezes nem é sua, não é? Já começa daí, de repente parte para agressão, já vai logo para agressão verbal, né? Por isso que eu estou dizendo, tá havendo uma irracionalidade muito grande, as pessoas precisam racionalizar um pouco mais. Mas, ô Nani, saindo um pouquinho dessa conversa e... Saindo um pouquinho não, já saindo dessa conversa e já indo para... Hoje é terça-feira, você ontem recebeu o adicional de insalubridade, né? Porque você foi acompanhar a sessão da Câmara Municipal. E foi mais uma daquelas sessões em que nada de mais... Foi bem tranquilo. Não bate-boca, nada. Eu achei que ia acabar cedo, né? Ia acabar cedo a sessão, porque a pauta estava muito tranquila. Na semana passada não foi, né? Teve o projeto do Uber, casa lotada. Mas, deixa eu te falar, só um adendo sobre o Uber, que tem a ver com a sessão. Lembra que a gente comentou que nenhum vereador assim, 3 ou 4 vereadores se posicionaram com a casa cheia, né? Ontem, com a casa vazia, quase todos se posicionaram. Sobre o Uber? Sobre o Uber. A gente vai falar isso também daqui a pouquinho, com mais detalhes, mas teve vereador que recuou, que decidiu não... usou esses termos, olha, coloquei a cabeça no travesseiro, refleti, raciocinei sobre o que aconteceu e percebo que me antecipei, que votei errado. Então, isso aconteceu com 2 vereadores, o Estevão Nogueira e o Vaguinho da Santa Luzia. Porque ontem foi votada a redação final, né, Ivan? É aquela coisa bem técnica, quando se aprova um projeto, na semana seguinte, então, é votada a redação final para fazer as correções técnicas. Tem um errinho de português ali, tem um artigo no projeto que está meio dúbio, tal. Então, eles votam a redação final para dar aquela relida no texto, para que, enfim, possa virar lei. E aí, então... Tanto o Estevão Nogueira quanto o Vaguinho da Santa Luzia pediram a impugnação do projeto, porque, analisando melhor a proposta, conseguiram achar cerca de 40 erros. Quer dizer que podem anular? Não anulou, porque eles foram voto vencido, né? A maioria da Câmara votou até coerentemente, né? Já que na primeira vez tinham votado favorável, o restante da Câmara também votou, né? Com exceção aí dos 3, do Wagner Barbosa, do Marco Xavier e da Constância, que já tinham votado contra o projeto na sessão passada. Mas o Vaguinho e o Estevão meio que fizeram uma meia-culpa ali em plenário. O Vaguinho chegou a ler um discurso todo inflamado, até citou a Santa Luzia, que é a protetora da visão, disse que a Santa chegou a abrir seus olhos em relação ao que ocorreu, né, na semana passada, que ele refletiu muito bem e para deixar claro que ele não era contra o Uber. Então, ele, o Vaguinho e o Estevão votaram contrários à redação final. Mas a gente entende esse tipo de comportamento dos vereadores, porque não é o que a gente falou aqui, não é? Esse, por exemplo, é um tema que não é fácil. Não é fácil. A gente entende que o parlamentar fica dividido mesmo, né? É uma coisa nova, é uma novidade, não é? Sai daqueles padrões das coisas que a gente conhecia, dos antigamente, né? É uma novidade nova, como diria o outro, né? É do interesse coletivo e implica em problemas para outras categorias, como é o caso do taxista, né? Quer dizer, não é um tema fácil de você chegar lá e falar, não, para mim está tudo muito claro, eu vou votar assim, vou votar assado. Não é. O problema, o negócio aí é complicado mesmo. A doutora Mayra chegou a citá-la, falou, gente, olha a situação do vereador, então ele tem que analisar a demanda do taxista, o transporte coletivo que está sob intervenção e que também já está sendo afetado pelo Uber, de certa forma. Tem os pirueiros, né? Que também fazem o transporte escolar aqui na cidade. Tem os mototáxis, que já estão se mobilizando, viu, Ivan? Após a regulamentação do Uber, os mototáxis também querem a regulamentação. Pois é. Tem o Uber. Então, assim, é difícil. Na verdade, o político ele tem que pensar na população e na mobilidade urbana como um todo. Mas, realmente, são vários segmentos dentro dessa mobilidade. É difícil, né, Ivan? Não, e outra coisa, viu? Você pode não gostar, você pode detestar, você pode ir os cambau a 4 com relação a esse tal de Uber. Mas, meu amigo, ninguém segura mais. Não segura. Ninguém segura mais. Abriu a porteira, meu...
passou um boi, essa boiada aí não se segura mais, não vai ser difícil. Aí o que você pode fazer mesmo é isso, né? Chamar o poder público para regulamentar, tentar estabelecer uma ordem nesse negócio aí. Agora, o que eu acho que a Câmara é difícil, o vereador pode repensar e deve mesmo repensar o seu voto, a sua manifestação, etc. e tal. Agora, o que eu acho que a Câmara fez foi uma precipitação, né? Porque, como nós falamos aqui, né? Ontem eu trouxe a informação aqui, inclusive uma entrevista com um deputado que é o relator, um senador que é o relator do projeto do Uber lá no Senado, né? O que a Câmara Municipal fez foi, o governo, aliás, foi por conta do governo, né? O governo fez foi se precipitar, devia ter esperado uma definição do governo federal para depois, né? Com base no texto da lei federal, ele estabeleceu uma regulamentação aqui em Limeira, né? Se precipitou. Agora pode acabar acontecendo de ter que revogar essa lei, não sei. Ou readequá-la aos termos federais. Ou readequar. Pois é. Né? Então, só que aí o interessante foi isso. Quem levantou essa discussão foi o Vaguinho da Santa Luzia, pediu a impugnação, depois o Estevão também debateu sobre isso, e aí vários vereadores se manifestaram. Aqueles que não o fizeram na semana passada decidiram se manifestar. A casa estava vazia, tinha só meia dúzia de assessores e eu sentada ali, assistindo a sessão. Então, ficou mais fácil, né? Porque daí não tinha gritos da plateia, né? Então, mas isso serve de exemplo para os nossos vereadores, não só para eles, como para os políticos em geral, que a gente não deve tomar decisões, e isso, infelizmente, acontece muito na política nacional. Lamentavelmente, se vai no calor dos acontecimentos, na onda do calor dos acontecimentos, tomar decisões que têm impacto na vida de todo mundo, né? E naquele calor do momento, os ânimos estão acirrados, as emoções estão prevalecendo, a razão, como nós começamos o nosso papo aqui falando de racionalidade, né? A razão é deixada de lado. E você vota, acaba o vereador, o deputado, enfim, o senador, acaba votando com a emoção, né? Debaixo de uma pressão do calor dos acontecimentos. E quanta besteira não se fez no país assim. Com certeza. Não é isso? Você vê agora, certeza. numa questão como essa, né? E de repente você vê vereadores, puxa vida, pensou um pouquinho melhor depois do calor dos acontecimentos, a coisa esfriou, baixou a poeira, o cara, fosse hoje, votaria diferente. Então precisa tomar cuidado com essas coisas, né? E a gente vê muito isso no país, principalmente quando acontecem crimes, né? Crimes com violência, crueldade, selvageria, barbaridade. Isso, né, mexe com os sentimentos de todo mundo. Cria um calor terrível, né, nas discussões, e aí aparecem aqueles caras que se aproveitam desse momento para dizer, eu tenho aqui um projeto de lei para tornar não sei o quê, para criar isso, para criar aquilo, e vai todo mundo na onda. Depois percebe, mais tarde lá na frente, fizeram uma besteira. Ô, Ivan, e aí tem muito a ver também essa reviravolta, pelo menos desses dois vereadores, em relação às redes sociais, porque após a aprovação na Câmara, na semana passada, motoristas do Uber e cidadãos que utilizam os serviços passaram a fazer críticas nas redes sociais e a marcar esses vereadores, irem nas páginas desses vereadores dizendo, olha, vocês erraram, tal. Então também teve uma enxurrada de críticas que eles também se preocuparam. E aí deixaram claro isso, que realmente não são contrários ao Uber. Na verdade, o grande impasse ali é a questão da limitação, né? Limita ou não limita o Uber, né? Pois é. Então, e na hora ali aprovar um limite de 100, o Uber diz que já são mais de 350 motoristas, não sei se chega a tudo isso, mas com certeza mais de 200 são, isso é fato. Então, também foram muito criticados nas redes sociais e tentaram consertar essa situação na sessão de ontem. Mas pelo menos falaram, né, Ivan? Eu acho que é melhor, é sempre bom falar, ser sincero, do que ficar em cima do muro, né? Apanhar da opinião pública faz parte da vereança, né? Faz parte, vem junto com o pacote. Vem, com o mandato, né? Não é isso? Quando o cara se elege, recebe o voto da população e assume um cargo político, seja ele o menor... Qual é o menor dos cargos políticos? É o de vereador. Né? É o menor dos cargos políticos, é o de vereador. Pega o menor, né? Você se elegeu, junto com o pacote, vem apanhar da opinião pública. Esse itemzinho, esse quesito aí está presente.
Você vai apanhar da opinião pública em algum momento da sua vida ou em todos os momentos da sua vida, certo? Da sua vida política, né? Tome a decisão que tomar. Você vai ter quem vai lhe aplaudir, quem vai dizer, poxa, que bela decisão que você tomou, sabe a decisão que você tomou, ou vai ter quem te chame de burro, né? Mas eu acho que, Ivan, pelo que eu percebi assim também nos bastidores, além de tudo isso que aconteceu, há uma insatisfação muito grande com os vereadores, mas aí eu digo que é culpa deles também. Com relação ao governo Mário Botion, principalmente nessa questão. Porque daí é aquela coisa, o Executivo fez a regulamentação, aí joga para a Câmara... E é na Câmara que o Uber vai bater, na porta de cada gabinete, é lá que vai bater o taxista, que também tem um vereador que é representante. Então, fica uma pressão muito grande ali e não cai muito em cima do Executivo, né? Então, os vereadores estavam criticando isso. Por que não veio para casa um projeto, de repente, melhor debatido, mais elaborado, que não tivesse tantas arestas? Ficaria mais fácil, né, Ivan? Eu acho que é aquilo que você falou. Chega um determinado momento que isso cabe ao Executivo, concorda? A regulamentação cabe ao Executivo. Então, é a hora do prefeito aparecer, se posicionar e falar, olha, é assim e pronto, sempre debatendo, ouvindo as partes. Mas aí me parece que o prefeito... Ele chegou a fazer 1 ou 2 reuniões com os motoristas do Uber, mas aí fez um projeto de lei e limitou para 60, Ivan. E jogou a bomba para a Câmara. Mas se a Câmara está esperando que este governo tenha esta capacidade que está cobrando aí, a idilidade está cobrando desse governo uma capacidade de compreensão dos fatos políticos, tem uma sensibilidade, sim, para os problemas. Se a Câmara está esperando isso, meu amigo, caiu todo mundo do cavalo. Esse governo é um governo que tem demonstrado em cada... Olha, ô Nani, explica para mim, se você viu a nota que veio, na sexta-feira, acho que eles mandaram uma nota sobre o recadastramento das carteirinhas... Eu vi, tinha 2,5 linhas. Você leu aquela nota? Eu li. Era assim, você acha... vai ser prorrogada até... É 31, né? 31 de outubro. É isso. Você acha que aquilo é comunicação oficial governamental tratando de um assunto como esse, que é um assunto complicado, que não é fácil, que tem um ônus político, tem um peso político sobre isso. Um universo de pessoas muito grande que está no social, uma questão social, uma questão sensível. Você acha que aquilo é comunicação oficial governamental? Pois é. Porque, o Ivan, eles mandam uma nota falando, ô pessoal, né? Aquela coisa assim, né? Vai ser prorrogada a carteirinha até dia 31. Aí vem as dúvidas. Tá, mas onde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir no sítio, eu tenho que ir no Ceprosom, eu tenho que levar os dados. Nenhuma informação, além daquela que prorrogou para 31 de outubro, só. Mas onde eu vou? Como é que eu faço? O que eu levo? É como se a cidade inteira soubesse do que se trata. Pois é. Eu também achei lamentável esta nota. Sabe o que parece? Que a prefeitura não sabe o que fazer também? Não sabe. Será que é isso? Não, a prefeitura, eles não sabem lidar com o problema. Eu estou falando ontem, falei hoje aqui no programa. Ontem entrei em contato com a prefeitura para tratar de um assunto que era um assunto habitacional, da habitação, né? Que é um problema social. Aí me colocaram para falar com o Tito Almiral, que é da Secretaria de Desenvolvimento. E turismo. Eu só pude falar com o Tito Almiral das coisas relativas à pasta dele. A questão, o que vai fazer com o que o governo pretende, sonha em fazer com aquele terreno. A questão habitacional, não pude falar com ele, porque não é a praia dele, não é a área dele. A questão social, não pude falar com ele, porque não é a praia dele. E os mais importantes assuntos ali para se discutir naquele momento eram justamente as questões sociais e habitacionais. Então, você vê que o governo não... Sabe, eu não sei. Eu não consigo compreender este governo. Esse governo, eu estou estudando esse governo. Ivan, e você tocou no assunto, né, falando sobre essa questão habitacional. Olha, é uma panela de pressão prestes a explodir, né? Porque os movimentos estavam quietinhos ali. Ontem, no programa, a Tayla trouxe na Voz do Povo essa tentativa de invasão no Ernesto Kiel, que acabou não se concretizando ali na área do aeródromo, e nós entrevistamos o Roberto Dias. Porque agora são dois movimentos. Tem o movimento do Sem Casa, que é o do Roberto Dias,
E tem o movimento que é liderado pelo ex-vereador Ceará. São movimentos distintos, viu, Ivan? Porque no caso do Ceará, ele quer comprar a área. Não, eu vou divergir de você. Os dois são o mesmo movimento. São movimentos sem teto. Sim. É que cada um tem uma proposta diferente. Tem uma proposta diferente, exato. Obrigada, Ivan. No caso do Ceará, o que essa associação do Ceará propõe? E tem um protocolo na prefeitura, aguardando resposta que ainda não foi dada. Que se possa ser vendida a área do aeródromo para cooperativas ou, sei lá, para uma empresa do ramo aí que trabalhe para moradias com interesse social. No caso do Roberto Dias, também isso, pelo que está sendo colocado até então. Já seria assim, o que a prefeitura tem para oferecer de loteamentos habitacionais para pessoas carentes, né? Então, são dois movimentos aí, pelo mesmo foco, mas exatamente com ações diferentes. Propostas diferentes. Um está querendo ir por um caminho, o outro está querendo ir por outro caminho, mas os dois... Mas a área do aeródromo não é permitida, Ivan. Primeira coisa, se a prefeitura pensa em transformar a área do aeródromo para fins habitacionais, tem que mandar já um projeto para a Câmara para mudar o plano diretor, porque o zoneamento que está ali não permite isso. Então, já é o primeiro ponto. A área já não... Hoje, do jeito que está, a lei não pode. Mas eu não entendo como é que não permite, se ali é uma área eminentemente residencial. Pois é. Como é que pode? Pois é. Ali só tem residência. Só residência. Um relatório da Câmara chegou até a apontar isso, um relatório técnico, porque esse assunto também foi debatido nas comissões da Câmara, e o consultor técnico colocou exatamente essa questão. Olha, o zoneamento não permite o aeródromo para fins habitacionais, mas seria muito propício, porque só tem residência só tem ali. Residência. Né? São bairros residenciais. Ernesto, o que é? É um bairro residencial. Aeroporto também. Aeroporto. O que mais tem ali? Piscinini, não, como é que chama? Adélia Cavicchia, Grota. Não, Adélia Cavicchia é do outro lado. É mais para baixo. Oh, meu Deus, me fugiu. Como é que chama aquele bairro? Nossa, me deu um branco agora. Era o Inocop. Então, mas ali só tem bairros residenciais, meu Deus do céu. Só é Santa Adélia, né? Santa Adélia? Não, olha a minha cabeça como é que tá. Não é Santa Adélia também, não. Bom, não importa. Ali só tem, ao redor do campo de aviação, só tem bairros residenciais. Do ladinho ali tem o Fênix. O Fênix, não é verdade. Isso? Enfim, como é que não pode servir para residencial se todos os bairros ao redor são residenciais? Que raio de plano diretor é esse? Então, maluco. Para você ver como... O plano diretor é maluco. É maluco. Então, o primeiro passo teria que resolver esse probleminha na lei, que eu acho que não é difícil. É só a prefeitura mandar para a Câmara, mudar o zoneamento, porque, Ivan, aquela área do aeródromo, vamos combinar que tava vergonha isso, né? Totalmente desativada, não serve para nada ali. É um vazio urbano, né? Sei lá, nem sei se pode chamar de vazio urbano, mas com mato alto, à noite, usuários de drogas estão usando esse local. Então, eu acho que a prefeitura tem que fazer algo ali urgentemente. Se não for moradia... Ivan, pelo governo Mário Botion, a princípio seria para transformar ali num distrito industrial. O governo Mário não fala em transformar em área habitacional, não. Mas eu não sei, né? De repente pode mudar aí com essas pressões, né? Com esses movimentos populares, né? Pode ser que a pauta mude. Não sei, Ivan. Vamos aguardar, então, o andamento. Vamos aguardar os próximos capítulos e certamente... A gente espera que não tenha invasão, haverá né? emoções, né? Do jeito que os caras estão se entendendo, né? Haverá emoções. Porque você sabe que se tiver invasão, aí a situação fica muito mais complicada, né? O risco de invasão é grande, porque, acima de tudo, nós estamos vivendo um momento... O ano que vem é um ano eleitoral, apesar de ser... aparentemente não ter relações com as eleições aqui municipais, né? Mas nós vamos ter vários candidatos, não é? Quantos candidatos nós deveremos ter? Hoje, como pré-candidato, a gente já tem mais de 10. Vamos colocar assim. Tem mais de 10 pré-candidatos, né? Não é isso? Depois dá sempre aquela peneirada, uns 5 candidatos. Você imagine quantas forças políticas envolvidas aí nestas eleições. E essas eleições são complicadíssimas, né? Porque tem esse pano de fundo nacional, né? Da presidência da República, que vai ter um peso muito grande em tudo, né? Pois é.
E aí 10 candidatos, você está falando de 10 pré-candidatos, de Limeira. Sem contar aqueles grupos daqui de Limeira que vão apoiar candidatos de fora. Geralmente tem alguns grupos aqui da cidade que já... Aliás, esse é um outro tema que é importante a gente tratar isso com o nosso ouvinte de uma maneira muito clara, né? Porque tem muita gente, tem muito grupo aqui de Limeira que apoia candidato de fora, né? Com um propósito só, de ganhar dinheiro. Porque esse é um mercado onde se ganha muito dinheiro. Aliás, teve um juiz da Justiça Eleitoral que escreveu um livro, certa vez, não faz muito tempo isso, agora recentemente. Ele escreveu um livro sobre isso. Na vida dele de juiz eleitoral, ele investigou inúmeros casos desses de pessoas como essas que existem aqui em Limeira, que de repente vê um cara de fora aqui e você vê um cara de fora sendo apoiado por alguém aqui da cidade. E tem, às vezes, lideranças religiosas envolvidas nisso. Sim. Esses caras vêm de fora buscar apoio aqui, pagando muito dinheiro. Isso corre dinheiro. É a troco de dinheiro, simplesmente, que se negocia essas coisas. Então, abram os olhos, minha gente, né? Então, gente, o ano que vem vai ser complicado. E essa movimentação aí, dessas possíveis invasões daqui e dali, você pode crer que tudo isso tem relação com essas eleições. Então, o negócio vai ficar... Nós vamos ter muita emoção daqui para frente. Por isso que é preciso uma resposta rápida do Executivo, que é o que a gente cobra todo dia, né, Ivan? Um abraço, Nani, até amigos, mais, até Ivan. amanhã. Até amanhã. Boa tarde, Educadora.